Queridos amigos, aqui estamos nós de volta, hoje para falar sobre um tema longo. Vamos tentar resumi-lo em algo próximo de 1 hora, que seria a obsessão. Foi objeto de uma palestra lá na nossa instituição e alguns companheiros pediram que eu pudesse colocar isso à disposição no YouTube. Então, vamos repassar pelo menos alguns pontos que lá foram tratados. Começando o seguinte: quando se fala de obsessão, primeiramente é importante a gente conceituar a visão tradicional, né? Sem o conhecimento ou a consideração dos conceitos espíritas. Então, se recorrermos aos dicionários, por exemplo, ao Aurélio, lá está determinado que obsessão seria uma impertinência, uma perseguição, uma vexação. Não está explicado por parte de quem é a perseguição, a impertinência ou a vexação, né? Mas isso é que está. Também seria uma preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados. Pode ser uma ideia fixa, pode ser uma mania. Então, esses são os conceitos dentro do Aurélio a respeito da obsessão, que depois nós vamos ver que ela se reflete também nos dados da ciência tradicional humana, na medicina, por exemplo, na psicologia. No dicionário Wise não é diferente, diz que obsessão é compulsão, atração, fixação, mania, motivação, insistência, impertinência, opressão, perseguição, tormento, vexação, neurose ou psiconeurose. Bom, aqui eu entendo que descreve o comportamento. Não descreve a causa, a raiz, a origem, apenas diz um estado ou um ato, uma ação, obsessão. Olhando o que diz a Organização Mundial da Saúde a respeito da obsessão, já que ela catalogou como enfermidade os seus registros, e a Organização Mundial da Saúde diz que o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, em dado momento, que eu acho que hoje isso é completamente superado, atingia 5% da população mundial. No Brasil, isso seria perto de 5 milhões de pessoas. Sofrem desse transtorno, segundo a OMS. E então ela diz o seguinte, que o transtorno obsessivo-compulsivo, também identificado como pensamento recorrente, né? Aquele pensamento que é um dos distúrbios comportamentais mais frequentes na sociedade. Trata-se de um transtorno de ansiedade, né? E pode se manifestar a partir de alterações comportamentais, compulsões, obsessões recorrentes e severas, capazes de ocupar grande parte do tempo do indivíduo e gerar grande desconforto para si próprio, para os familiares e amigos. Então, a Organização Mundial diz, né, que o transtorno gera comportamentos disfuncionais, né, certos hábitos, manias, às vezes graves, repetidas, continuamente, e que aquilo começa a afetar a vida da pessoa e todos que estão à sua volta. E, em complemento a isso, ela diz que nas obsessões a pessoa é dominada por pensamentos recorrentes. Mas quem faz esse domínio? Ela apenas diz que é dominada. Desagradáveis são esses controles e tenta de várias formas eliminá-los, na maioria dos casos, sem sucesso. Isto gera desconforto e significativa perda de tempo, comprometendo suas atividades diárias. Então,
Quer dizer, é um problema que se dá continuamente, todos os dias, repete, e gera problemas para o indivíduo, para a família, para os amigos, no ambiente onde a pessoa está. E aí são dados alguns exemplos lá. Preocupação excessiva com sujeira, germes ou contaminação, é um tipo de toque. Dúvidas, pensamentos ou impulsos de ferir ou agredir outras pessoas, aí já é outra situação, mas também é classificado dessa forma. E, finalmente, eles dizem o seguinte: as compulsões referem-se a rituais ou repetições exageradas de uma determinada ação, que podem parecer ridículas, mas que são difíceis de controlar. As mais comuns são compulsão por higiene. Então a pessoa tem aquele exagero, né? Toma 3, 4, 5 banhos por dia, nunca se sente limpo. Ou a mania de limpeza na casa, objetos, o tempo todo. Bom, hoje o mundo está dominado pelo álcool gel, né? Tem que limpar o tempo todo. Compulsões por segurança. O indivíduo verifica repetidas vezes se portas e janelas estão fechadas. Será que eu desliguei a luz? Será que eu desliguei o aparelho? Aí a pessoa vai, sai de casa, volta para conferir. Compulsões mentais, rezar, repetir palavras, frases, números e outras diversas. Tocar, bater de leve, confessar, estalar os dedos. Bom, essas são, eu entendo que tudo isso que está escrito aqui são reflexos, né? São consequências, efeitos da obsessão, onde causas não estão corretamente determinadas, origem, da onde que surgiu isso? Por que isso se instalou e funciona assim? Essa é a grande pergunta. E diz a Organização Mundial, de uma forma genérica, que o tratamento para esse tipo de transtorno deve ser individualizado, né, dependendo das suas características e gravidade. Mas, em geral, há um melhor rendimento a utilizar alguns medicamentos antidepressivos, aí eles dão alguns exemplos que eu não vou citar aqui o nome, associados à psicoterapia de orientação dinâmica ou cognitivo-comportamental, em que o profissional trabalha, né, de forma objetiva, buscando tratar a queixa do cliente, especificamente naquilo que ele comunica. Bom, obviamente que só é considerado um transtorno obsessivo aquilo que é realmente persistente, recorrente. E, ó, a recomendação da organização, né, é que a pessoa se faça valer, né, do suporte de um profissional, né, um psiquiatra, um psicólogo devidamente capacitado para tratar da questão. Então, essa é a visão tradicional da obsessão. Fala de comportamentos recorrentes, estranhos, mas não explica a origem. A doutrina espírita, por sua vez, tem uma visão bastante mais ampla disso. O médico é excelente, o psiquiatra. A ciência existe em benefício do ser humano. Deus permite a sua evolução para o nosso bem. O psicólogo existe e faz um bom trabalho. Agora, quando a gente vai falar de obsessão e a ciência humana, né, quer seja medicina, psicologia ou qualquer outra, ela considera, muitas vezes, às vezes, o período da gestação, da infância, até o momento atual de cada pessoa. Esse é o campo de observação. E muitas dessas situações e coisas não se originaram nesta existência. Então, como diagnosticar? Como achar a raiz para realmente, em vez de tratar o efeito, tratar a causa? Eles deram exemplos de toques que a pessoa faz de manhã. A literatura espírita, por exemplo, antes até de entrar nos conceitos que pretendemos trazer aqui, no livro Memórias de Suicida, diz que o suicida, por exemplo, ele tende a repetir aquele ato que
ele cometeu no momento do suicídio. O sujeito, por exemplo, que se enforca. Aquela cena é repassada por ele milhares, milhões de vezes. Então o cara bota a corda no pescoço, sobe lá no negócio e solta. Quando ele solta aquilo, faz assim. Vocês já viram pessoas que têm o hábito de fazer assim? Ó? Muitas vezes aquilo é fruto de um suicídio em que a pessoa se enforcou. A outra pessoa faz assim. Deu um tiro na cara, deu um tiro aqui no vidro. E aquilo repete. Às vezes ele fica lá no umbral, em zonas densas, vendo essa cena centenas, milhares de vezes, e aquilo fica cristalizado. Quando ele reencarna, aquilo é um hábito, ele faz. Então, uma série de situações foram desses gestos que a gente não entende porque que a pessoa faz aquilo. Aquilo muitas vezes está relacionado, por exemplo, não são todos os casos, é muito bom entender que a gente nunca deve generalizar. Até como a Organização Mundial de Saúde disse, cada caso é um caso. Cada caso precisa ser analisado sob a sua ótica específica. Mas eu digo que, em geral, certas situações, por exemplo, como o suicídio, cria essa condição e que aquilo se repete e a pessoa volta com aquele hábito e aquilo ela repetiu aquilo, a tendência é fazer. Ninguém sabe por que ela faz aquilo. Tá bom? Bom, vamos à visão espírita. No Livro dos Médiuns, no capítulo 32, quando Kardec trata da obsessão, ele, lá no item 237, ele diz que entre os perigos, os escolhos, né, os problemas que apresenta a prática da mediunidade, do espiritismo, ele diz que a obsessão deve ser colocada na primeira linha, em função do domínio que alguns espíritos alcançam adquirir sobre certas pessoas. Bom, agora, diferentemente, né, da visão tradicional, em que não se explica a causa, ele está dizendo que terceiros, estranhos, podem interferir e agir sobre as pessoas, até controlá-las, fazendo elas procederem, agirem, falarem, às vezes de forma estranha do que a gente esperava que aquela pessoa fizesse. Naturalmente, a obsessão é praticada por espíritos inferiores. Os benfeitores estão sempre prontos a ajudar. Quando eles, de alguma forma, tentam ajudar e a gente fecha os olhos, os ouvidos, eles simplesmente se afastam e deixam que a gente use o livre-arbítrio e muitas vezes que a dor faça seu trabalho. Então, Kardec diz assim a respeito da obsessão: os maus espíritos, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Olha o domínio. O que é conduzir como se fosse uma criança? Você domina a criança. Um adulto domina a criança. Então, os espíritos podem nos dominar a ponto da gente se sentir até como, né, impotente. E, obviamente, naquele momento, Kardec apresenta a obsessão sob 3 aspectos. Né? Ele diz que, e olha só que interessante, aspectos e caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Agora ele está entrando na essência. O quanto isso deforma, dificulta, atrapalha, impede a vida normal da pessoa, né? E quais os efeitos que isso produz. Que simplesmente, obviamente, os remédios existem aí, estão aí, como eu disse, a medicina, para nos ajudar. Mas, na medida em que eu matei uma família inteira, e mais um monte de gente,
Eles estão cheios de raiva e de ódio de mim, começam a me perseguir. Eu fico totalmente controlado por ele. Eles se revezam o tempo todo, dia e noite, não me deixam dormir, não me deixam trabalhar, atrapalham minhas relações. O tempo todo, são inimigos invisíveis. Se eu tomar um remedinho, eu vou resolver isso? Difícil. Difícil. Difícil, sempre tive dificuldade, mesmo na época que eu não era espírita, de entender ou aceitar uma coisa dessa. Não fazia sentido. Então, Kardec diz, a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esse tipo de fenômeno, quer dizer, esse controle, esse constrangimento que alguém pode causar ao outro. E aí ele colocou 3 aspectos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obviamente, eu recomendo que todos voltem ao Livro dos Médiuns, né, lá no capítulo 32, e leiam no detalhe o que está aqui. Eu vou apenas resumir. A obsessão simples é aquela que se dá, às vezes, por oportunidade. Às vezes a gente passa na rua, conversando com outra pessoa, o espírito escuta a nossa conversa, ele acha aquilo interessante e ele resolve colar na gente. Se o nosso assunto, a nossa maneira de viver interessa ele ou de alguma forma o atrai, ele pode ficar ali. Mas se aquilo foi só um momento específico e a gente tem hábitos que não são compatíveis com as vontades e a natureza dele, a tendência dele é ficar chateado e se afastar. Obviamente, a gente entra num lugar e às vezes toma uma bebida. Se tem ali um espírito que necessita ainda do sentido do álcool no organismo, ele não tem um corpo físico, ele talvez se aproxime de nós ali. Se a gente não tem aquele hábito regular, diário, de beber, etc., tal, nós não vamos ser companhia interessante para ele. E ele tende a se afastar e procurar outro que realmente tenha o hábito regular da bebida, porque tudo é a questão da repetição, da regularidade. Então, a obsessão simples, com bons hábitos, boa moralidade, bons costumes, bons sentimentos, geralmente, às vezes acontece, se afasta. A gente está num hospital, numa doença, e passa um espírito doente. Se ele sente alguma afinidade, ele fica ali, mas ele não tem que ficar para sempre. Então, essa é a obsessão simples, que geralmente a gente resolve isso sem grandes problemas. Fascinação já é diferente. A fascinação, ela se dá de outra maneira. O espírito, quando ele quer nos controlar, ele não ataca de imediato. Ele nos observa, nossas tendências, manias, vontades, fraquezas. E, a partir dessa análise, dessa anamnese, dessa identificação, ele começa a atuar e eu tenho um problema com vaidade, com orgulho, eles vão encher minha bola. Se eu sou um passista, normal, regular, ele até pode aumentar minha capacidade magnética, energética, aí a pessoa toma um passo e fala, pô, esse médio aí, excepcional, tomei um passo e me senti bem, aí vou dar no outro, daqui a pouco todo mundo lá, olha, aquele médio ali, só quero tomar passe com ele, porque ele que é o bom, né? E daqui a pouco eu estou convencido de que eu sou bom, melhor que os outros. E a confusão se instala dentro da instituição. A fascinação, então, em geral, ela é agradável. Você fala para a pessoa, olha, você está fascinado. E a pessoa fala, vocês estão de implicância, porque vocês não têm a minha capacidade. Se a pessoa faz psicografia, o espírito mistifica ali, daqui a pouco ele está recebendo mensagem de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, Jesus. E aí você fala, olha só, vamos ler aqui o texto da mensagem. É um texto razoável, mas você acha que Jesus escreveria isso nesses termos? Você está aí com inveja porque você não é capaz de receber um espírito desse quilate que eu sou. Então, essa é a fascinação.
O próprio fascinado não se percebe fascinado, você fala com ele, as pessoas falam, ele não escuta, a tendência dele, e aí o que eles fazem? Afastá-lo do grupo para melhor controlá-lo. Chega um momento que ele se afasta dos amigos, da família, do grupo espírita, de onde quer que ele frequente habitualmente, por causa da fascinação. Então, esse é um outro tipo de obsessão difícil de controlar e perceber. Mais uma vez, eu não acredito que remédios alopáticos, homeopáticos, alguns até, vão resolver isso. E, obviamente, o terceiro item é a subjugação, onde praticamente a pessoa encarnada, né, como se a personalidade dela submergisse, e quem fala ali o tempo todo é o espírito. Inicialmente, Kardec usou o termo possessão. Nós sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, ele trocou possessão por subjugação de uma forma muito correta. E é um controle total da pessoa. E geralmente isso, às vezes, termina em grandes processos depressivos, doenças graves e muitas vezes até a porta do suicídio. No livro Obras Póstumas, né, material encontrado lá sobre a escrivaninha de Kardec, já com alguma organização, e que ele, quando desencarnou, isso foi achado lá. Então, posteriormente foi organizado aquele material e publicado um livro chamado Obras Póstumas, porque ele foi publicado a partir do desencarne de Kardec. Quando ele fala da obsessão, lá no item 58, é longo. Eu recomendo que vocês leiam Obras Póstumas da obsessão. Tem lá uma série de itens. E no item 58, ele chama atenção a algo que é geralmente ignorado. A autoobsessão. Então diz assim Kardec sobre isso. Cumpre dizer também que se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que, de ordinário, cada um concentra em si mesmo, principalmente uma série de desgostos, problemas que a pessoa tem na vida, dão lugar com frequência a atos excêntricos que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Vamos entender isso? Em nossas pesquisas, nós tentamos entender o que é o ser obsessor de si mesmo. E constatamos que existem pelo menos dois tipos de obsessões pessoais. Primeiramente, vamos conceituar o seguinte: as personalidades agindo. Aliás, Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos, quando ele fala do esquecimento do passado, ele fala as vivências anteriores, ele dá uma outra denominação, mas eu vou falar sobre personalidade. O que é? Você tem o espírito imortal, a individualidade. Aquele espírito imortal, aquela individualidade, criada há muito tempo atrás, no seu processo evolutivo, de tanto em tanto tempo, encarna, reencarna. Então, nesse momento, esse espírito vem como Pedro ou como José, vem como Maria, vem como Elizabeth. Pode vir branca, pode vir ateia, pode ser preta, chinesa, brasileira, argentina, rico, católico, ateu, protestante, espírita, judeu.
rico, pobre, e vamos tendo uma infinidade de vivências, personalidades. Como é que se dá a autoobsessão? Muitas vezes, essas personalidades, por alguma razão, e muitas vezes ela é nossa, íntima, eu me vejo diante de uma situação e às vezes eu estou me sentindo ali de mãos atadas, não sei o que fazer, e eu falo, meu Deus, me ajuda, não sei o quê. Naquela ansiedade, muitas vezes a gente atrai uma personalidade do passado, e isso pode ser bom ou pode ser ruim. Digamos que no passado nós já vivenciamos aquela situação e resolvemos aquele problema de forma adequada. Muitas vezes é lícito que essa informação do passado venha para nós para a gente solucionar aquilo. Porque é um acervo do espírito. Mas muitas vezes, diante de certas situações desagradáveis, constrangedoras, em que uma pessoa tem um comportamento equivocado, disfuncional, e eu estou lidando com ela e eu quero resolver aquilo de forma apropriada, honesta, moralmente adequada. Mas às vezes eu já passei por aquela situação e personalidades minhas resolveram aquilo matando a pessoa, traindo a pessoa, roubando a pessoa, enganando a pessoa, agindo com violência. E muitas vezes ela vem e tenta nos influenciar a repetir aquela sua maneira de ser. E aí a gente faz algo e depois diz assim, puxa, eu nem me reconheci, como é que eu fiz aquilo na hora? Então, está comprovado nas reuniões mediúnicas, principalmente quando você tem médiuns videntes ou você tem médiuns sonambúlicos em estado de desdobramento, quando você analisa processos obsessivos, o médium vidente, o médium sonambúlico, ele tem a capacidade de olhar e ver quem está presente no ambiente. E ele percebe com muita clareza se ali tem um espírito desencarnado ou se tem, por exemplo, uma personalidade ou várias personalidades do encarnado. Por quê? Porque Kardec fala sobre isso na Gênese, fala sobre isso no Livro dos Médiuns. Ele fala do cordão fluídico. Quando está presente uma personalidade, ou estão presentes personalidades, elas apresentam um cordão que as liga ao encarnado. Porque são parte, são fichas, departamentos, e aí você observa que aquilo ali não é um espírito desencarnado, é uma personalidade. E aí, obviamente, você tem que entender por que ela está presente ali e você vai fazer o processo de conversa, entendimento com ela, para entender por que ela. E muitas vezes ela fala, essa pessoa aí agora, ela é muito boba, ela tem que dar um jeito nisso, dar logo um tranco nessa pessoa. Essa foi a maneira que você fez no passado e que muitas vezes resultou mal, você até terminou sua vida de forma muito desagradável. E agora você quer que a pessoa, a personalidade que está encarnada, repita o seu gesto? Esse é o processo obsessivo. E muitas vezes 3, 4, 5, 6, 7 personalidades vêm para o presente e atrapalham a vida da pessoa. E isso é que tem que ser tratado. É com elas que tem que se conversar, elas é que têm que ser tratadas para que a pessoa tenha equilíbrio, para poder agir com a sua própria livre-arbítrio e vontade atual. Cada uma daquelas encarnações teve 20, 30, 50, 100 anos, fez o que quis, tomou as decisões que quis. Não cabe a elas agora interferir negativamente, desviando a personalidade encarnada de fazer o que é certo, de tentar fazer melhor, fazer diferente. Então, essa é a autoobsessão
por exemplo, que se dá através das personalidades, ou seja, as nossas vivências do passado interferindo no momento presente. Essa é uma parte. A segunda, nós estamos encarnados, então essa é a personalidade atual. A minha, Paulo. Você aí pode ser José, Pedro, Maria, cada um, né? Cada um tem a sua personalidade atual. Só que muitas vezes nós temos uma vida, mas almejaríamos, gostaríamos, desejaríamos ter outra vida. Ou fazer coisas que são proibidas, ou que são da nossa natureza ainda, a gente disfarça. E nós podemos, então, criar subpersonalidades que ficam acopladas à nossa estrutura espiritual como se fossem apêndices, mas são réplicas nossas. Eu digo, não, eu não vou fumar. Eu crio uma subpersonalidade, ela fuma. Ela bebe. Eu sou casado, bom, ela sai com todo mundo, gosta de farra, gosta de bagunça. Então, tudo aquilo que a gente fica escondendo, manipulando, né? Tem pessoas que criticam a homossexualidade, esse é um outro tema, mas, às vezes, no íntimo, tem o desejo, a vontade. Então, você pode criar subpersonalidades, e aí que tem um problema grave de saúde e de equilíbrio, pelo seguinte, quando nós encarnamos, nós temos energia, recebemos energia para tantos anos de vida, para uma pessoa. Quando nós vamos criando subpersonalidades, elas fazem aquilo que normalmente a gente não faz na nossa vida. Só que elas consomem a nossa energia. Então, às vezes, tem 2, 3, 4 subpersonalidades atuando concomitantemente conosco, às vezes até de modo absolutamente inverso e contrário do que a gente faz. Elas até fazem conchave com os obsessores e nos atacam, ou atacam terceiros, e elas consomem a nossa energia. Como tratar isso? Com os remédios convencionais. Deixo para vocês a reflexão. Na Gênese, no capítulo 14, item 49, Kardec diz o seguinte, falando da obsessão, né? Ele diz assim, em geral, são situações, né, obsessão, individuais, mas não raro são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse, né? Isso pode ser um número considerável e pegar uma comunidade inteira. Lá tem várias notas de Kardec citando a revista Espírita em várias edições, de vários meses, de vários anos, sobre essas situações epidêmicas. Então, o que ele está dizendo é que a obsessão não se dá apenas de forma individual, ela pode ser coletiva. Qual o limite dessa coletividade? A família? É um grupo, a casa espírita? Uma cidade? O país? O planeta? Vocês ainda não entenderam que o que foi colocado aí em função dessa pandemia também é um processo epidêmico de obsessão, em que as pessoas estão tomadas pelo medo, impedidas às vezes do mínimo discernimento para entender a vida, as propostas da vida. Reflitam um pouco sobre isso que vocês vão entender. Esqueci de falar. Quando os espíritos, por exemplo, atacam a nós, eles fazem das formas mais sutis, né? Inoculando
se são espíritos sofisticados, com tecnologia, eles vão colocar um chip, aparelhos. Ele não precisa ficar presente, não precisa ficar 3, 4, 5 espíritos em cima de nós. Ele instala no nosso perispírito, no corpo astral, ali, por exemplo, um chip. Programa um computador lá nas trevas e ele fica mandando mensagem subliminar, tristeza, aborrecimento, confusão, irritação, tristeza, confusão, aborrecimento, irritação. Daqui a pouco a pessoa está, não sabe, eu não sei porque eu estou me sentindo irritada, não sei. Ela está recebendo mensagem ali. Ou então, olha só, tristeza, angústia, melancolia, depressão, morte, suicídio. Aquilo fica ali, ó, passando a mensagem. O espírito não precisa ficar presente, aquilo ali faz o trabalho. Obviamente, quem tem esse tipo de tecnologia, tem mestres nas trevas que fazem isso com a maior facilidade. Como que vamos resolver isso com algum remedinho? Aliás, os remedinhos normalmente são remédios pesados, caros, que às vezes uns até compensam em termos de humor a pessoa, mas outros até derrubam a pessoa, dada a potência das doses, né? A pessoa fica dopada. Isso não é tratamento. Como é que a pessoa vai se reequilibrar dopada, em que ela não tem lucidez? Outros espíritos menos sofisticados, mas não menos eficazes, às vezes eles não têm essa facilidade para a tecnologia, mas eles têm, por exemplo, eles pegam terra de cemitério, objetos apodrecidos, eles implantam isso no perispírito, daqui a pouco a pessoa está doente. Então, a pergunta-chave é o seguinte: como tratar eficaz e eficientemente todos esses casos complexos que a gente está fazendo referência com os métodos tradicionais que a ciência humana oferece? Que eu já disse, respeito e acho que são úteis para certas situações. Para os casos de obsessão, me parece que eles são insuficientes. Até porque, como eu disse, eles pesquisam a partir da fecundação ou da gestação até o dia atual. A pessoa chega no médico e diz: olha, eu estou com dor, está doendo aqui. A pessoa faz exame, radiografia, tomografia, ressonância e não descobre. Por que não descobre? Não descobre porque não está no corpo físico e não vai descobrir nunca. Quando descobrir, às vezes a doença já chega em estado avançado. Ela está lá no corpo astral, está no duplo etérico e está só promovendo a sua ressonância. Quando ela vem para o corpo físico, às vezes ela já não tem tratamento. Então, Allan Kardec, observando tudo isso, com a sua capacidade, a sua inteligência, ele diz assim, 2 vezes, tanto no Livro dos Médiuns quanto na Gênese: a medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, ou seja, o corpo físico, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação na apreciação dos fatos. Qual fato? A doença, a enfermidade, o problema que a pessoa está apresentando. E aí ele diz assim: eu gostaria de lembrar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Já na Gênese, anos depois, ele repete a frase 2 vezes. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções, doenças, enfermidades que se relacionam com a fisiologia e com a psicologia. E repete a frase do Livro dos Médiuns: o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre
novos horizontes à ciência e fornece a chave para a compreensão de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos pela falta de conhecimento da lei que os rege. A Gênesis capítulo 1, item 40. Então, Kardec está dizendo o seguinte, olha, você tem que adentrar ao estudo do perispírito no detalhe. Aí você vai encontrar a raiz, a origem disto. Então, se a ciência tende a não aceitar a parte espiritual, o ser integral, que vai muito além apenas deste corpo físico, ela dificilmente vai fazer um diagnóstico correto ou propor uma terapia que possa solucionar casos deste tipo. Acredito que muitos outros eles vão resolver, mas deste tipo dificilmente serão resolvidos dessa forma. Eu recomendo também, para esse estudo de vocês, que possam ler o capítulo, no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Questões 459 até a 472. Eu não vou tratar uma a uma aqui, que seria um tempo grande, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, logo na pergunta 459, ele faz uma pergunta clássica, que é o seguinte, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta da espiritualidade superior é contundente. Nesse sentido, a sua influência é maior do que vocês podem supor, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, às vezes, a gente acha que está tomando decisões, estamos só sendo conduzidos, às vezes manipulados. Então, eu recomendo a leitura do Livro dos Espíritos, para complementar esse nosso entendimento aqui, Livro dos Espíritos, questões 459 até a 472. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês do Livro dos Espíritos é a questão 479, em que Kardec faz a seguinte pergunta. Vejam que interessante. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Você tem que rezar. Aí os Espíritos respondem, a prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Rezar é bom, sempre, mas isso aí não vai ser resolvido com prece, não. É isso que ele está dizendo aqui. O Espírito Superior que está respondendo está dizendo, olha, não vai ser assim. Então, aquela solução que as igrejas tradicionais propõem, você vem para cá, aceita Jesus, que vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem. E o complemento da resposta é assim, Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. A obsessão continua porque dentro de mim continua havendo Pai, livrai-nos do mal. Aquele mal que aqui está é a força que atrai o obsessor. Aí a pessoa diz assim, eu gostaria que vocês orassem, tratassem A, B ou C. Então peça que a pessoa venha aqui, para ela conhecer a doutrina, os conceitos, isso que estamos conversando aqui, muitas outras coisas. Mas ela não pode vir, ela é ocupada, não sei o quê, ela tem que cuidar de A, de B, fazer isso, fazer aquilo. Olha só, olha o que o Espírito Superior disse aqui para o trato dos problemas. Cumpre, portanto, que o obsedado
Ele está sob ataque de espíritos. Ele está obsedado, obsidiado. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário. Não é o que ele pode ou ele quer, é o que for necessário. Necessário é diferente do que a gente pode. Às vezes a gente faz muito, mas não faz o necessário. Se você quer se livrar do problema, você tem que fazer o que é necessário para solucionar o problema. Ah, eu não posso, a fulana não pode, o fulano não pode ir. É que nem você imaginar que o médico, sem ver o paciente, de longe, vai passar remédio e mandar para ele fazer um tratamento. Não tem isso. A pessoa tem que chegar na frente dele, ele tem que examinar, ele tem que olhar. E as pessoas pedem para nós na casa espírita, estou falando de todas as casas espíritas, bota o nome lá e a pessoa acha que vai resolver isso. Aí a pessoa conta uma história, não, o problema está com a minha tia, com o meu tio, com o meu primo, com o meu avô, com a minha mãe, com o meu pai, com o filho. Quando a gente vai analisar o processo obsessivo, o filho, a tia, o primo, o pai, encarnado, desencarnado, não tem, né? São vítimas. Muitas vezes o pivô, o agente central, em geral, é o obsidiado, é ele que provocou tudo aquilo. E ele quer que a fulana mude, que a outra se transforme. Ele não quer mudar, ela não quer mudar. Então, cumpre fazer o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Só a informação, só o conhecimento dá força, coragem à pessoa para fazer essa renovação, essa reforma íntima. Não basta fazer o tratamento. Então, as pessoas querem ser tratadas. Nós estamos na sociedade de consumo. A pessoa chega lá, entra na loja e fala, eu quero aquilo ali que está naquela prateleira. E está resolvido. Não funciona assim. Nem de brincadeira. Também recomendo que se leia o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, quando fala da reconciliação com os adversários. E aquela passagem de Jesus, né, está lá no item 5 do capítulo 10. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho. É o seguinte, é simples a explicação aqui. Você tem um problema sério com alguém, uma animosidade, uma irritação, raiva, ódio, ele de você, você dele. Já se desentenderam, brigaram, se agrediram, verbal, fisicamente, várias vezes. É um inimigo? É um adversário? Se ele desencarnar, você vai ter um adversário invisível. Ele vai botar pedras na sua vida, dificuldade, vai atrapalhar a sua vida pessoal, familiar, trabalho, o tempo todo. Então, o que Jesus estava dizendo ali, entendeu? É para a gente buscar o entendimento para não ter depois, e aqui nesse capítulo ele diz que as principais causas de obsessão vêm daí. E ele ainda diz mais no final, digo-lhes em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Significa o seguinte, além de você ter um inimigo invisível, você e ele vão ter que se entender. Se não for agora, vai ser depois. Enquanto não houver pago o último, ou seja, enquanto não se ajustar, vai ficar aí o problema. Ou seja, vai se dar algum tipo de obsessão. Então, obviamente, esse é o básico desse assunto. Kardec também faz uma série de considerações relacionadas aos trabalhadores das instituições espíritas, que eu vou só mencionar um passando, que eu recomendo que seja lido lá no livro dos médios, lá no final, as questões 340, 341, etc., que elas dão uma visão muito boa, né? Mas o que ele diz? Contra um outro perigo tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revista. Então ele vai falar da ação dos agentes sobre os trabalhadores, que sempre vai
eles vão olhar dentro do grupo quem é aquele que neste momento está mais fragilizado. E ali eles vão agir sobre aquele como um porta de entrada para semear a discórdia. Tem um livro muito fácil, muito bonitinho, Aconteceu na Casa Espírita. Eu imagino que muitos já leram sobre isso, né? Mas ele faz uma série de advertências dizendo que a gente não deve ignorar quando uma pessoa está com um comportamento disfuncional e devemos tomar, digamos, providências imediatas. Eu não vou aqui desenvolver isso, mas eu recomendo que seja lido o livro dos médios, lá na questão 340, na questão item 340, 341, etc. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês a respeito da obsessão. Esse assunto é amplo, é infindável, mas fica a reflexão para vocês. Muita paz.